Não confie em desconhecidos e muito cuidado com quem você conhece na internet. Essa história aconteceu há muitos anos atrás, quando meu irmão e a sua esposa, Amanda, ainda estavam namorando. A Amanda estava pronta para sair da casa dos pais. Ela e meu irmão estavam juntos há pouco tempo, apenas alguns meses, então ainda não estavam prontos para dividir a mesma casa. Isso fez com que a Amanda procurasse pessoas para morar com ela na internet. Ela encontrou um anúncio que dizia: procura-se companheira de apartamento, apenas mulheres, algo comum em uma área cheia de jovens profissionais. O anúncio era para o quarto em uma casa que tinha um preço suspeitamente baixo, R$ 225 por mês. A moradora supostamente era uma garota de 23 anos que preferia morar apenas com mulheres. O negócio parecia bem bacana: quarto privado, suíte com banheiro, essas coisas. No entanto, a única foto anexada no anúncio era um vago registro externo da casa. Intrigada, porém cautelosa, Amanda entrou em contato, esperando conhecer a garota e ver o lugar. Uma resposta rápida surgiu em sua caixa de entrada com detalhes para um encontro às 8 horas da noite. A garota trabalhava até tarde e esse era o único horário que ela tinha disponível. Ela fez uma observação no final da conversa que a Amanda deveria entrar pela porta dos fundos, já que a porta da frente estava quebrada. Ao chegar na casa, a Amanda percebeu que havia um aviso surrado, escrito à mão, colado na porta da frente, que confirmava a mensagem que estava no e-mail sobre a porta estar quebrada. O exterior estava meio desleixado, grama crescida, janelas empoeiradas, mas nada alarmante para uma propriedade mais barata. A casa estava apenas mal cuidada. Ela seguiu as instruções, contornando a casa até a porta dos fundos e bateu. Um homem mais velho atendeu. Ele estava todo bagunçado e parecia que tinha vivido dentro de um carro nos últimos dias. Ele estava longe da jovem garota que a Amanda esperava. Ele se apresentou como dono da residência, cobrindo para a inquilina que supostamente estava presa no trabalho. Relutantemente, Amanda o seguiu para dentro da casa. Os sinais de alarme em sua cabeça estavam tocando, mas apenas de maneira sutil. O interior da casa não era melhor que o exterior. Estava tudo estranhamente vazio, sem qualquer mobília. Enquanto o homem a apressava de cômodo em cômodo, a inquietação da Amanda começava a crescer. A porta da frente, ela notou, estava barricada por dentro com uma tábua, o que explica por que ela não estava abrindo. Enquanto andavam pela casa, eles passaram por uma porta trancada e ele disse que a porta trancada era o quarto da outra inquilina e que ele não ia abrir para manter a privacidade dela. Amanda já tinha visto o suficiente e, educadamente, ela começou a se despedir, concluindo a visita. No entanto, o homem estava ansioso para mostrar para ela o porão, um espaço recentemente mobiliado que ele insistiu que seria uma excelente sala de jogos ou filmes ou algo assim. Eles estavam num pequeno corredor. O homem estava em pé entre ela e a porta dos fundos, que era a única saída. O homem abriu a porta do porão e o espaço estava completamente coberto pela escuridão. Não era possível ver um palmo sequer para dentro do porão. Seu convite para que ela seguisse em frente e descesse as escadas foi pontuado com um sorriso assustador. Nesse exato momento, a Amanda recebeu uma mensagem no celular, ao mesmo tempo que um carro estacionou na rua, na frente da casa. Ela pensou rápido e, fingindo que era uma ligação do meu irmão, ela passou pelo senhorio, saiu pela porta dos fundos, enquanto andava dizendo em voz alta, como se estivesse no telefone, que ele tinha que entrar para ver, que a casa era maravilhosa. Enquanto isso, seu coração batia desesperadamente. O homem ficou parado, com um olhar um pouco confuso, e depois extremamente preocupado. Aguardando ela terminar a ligação, a Amanda pegou, saiu correndo pela porta dos fundos, foi em direção ao seu carro e fugiu de lá. Depois do acontecido, a Amanda não perdeu tempo em alertar a polícia. Ela deu todos os detalhes, mas quando eles foram verificar a casa, o anúncio da internet já tinha sido removido. Quando a polícia chegou ao local, percebeu pelo banco de dados dele que a casa estava abandonada há mais ou menos meio ano. Dentro do quarto trancado, a polícia encontrou evidências de um homem morando lá. Cobertores velhos e sujos, comida apodrecendo e, perturbadoramente, páginas rasgadas de revistas adultas coladas por todas as paredes. Mas foi o porão que guardava o maior horror. O homem tinha armado uma armadilha, com uma linha de pesca na metade da escada, para que quando alguém descesse, tropeçasse e rolasse escada abaixo.
Os únicos itens naquele espaço sombrio eram uma pilha de cobertores velhos, uma cadeira, um cabo de vassoura enrolado com cintos de couro, alguns chicotes e uma caixa com diferentes tipos de fita adesiva. Não muito tempo depois, Amanda encontrou um lugar para morar, mas ela continua visitando essa casa abandonada até hoje e alguns pesadelos recorrentes que ela tem. Aquela melodia assustadora ficava me acordando dia após dia, mas foi quando eu vi as luzes na janela que o verdadeiro terror começou. Uns 2 anos atrás, finalmente eu me mudei para uma casa novinha, num condomínio recém-construído. Fui um dos primeiros a ter a casa pronta naquela área e eu estava super animado por finalmente ter a minha independência. As primeiras semanas foram normais, e durante esse tempo eu costumava fazer caminhadas sozinho com meu cachorro nas tardes e explorar a região ao redor do condomínio. Todas as ruas ao redor estavam sendo construídas e todas as outras propriedades estavam demarcadas, mas não haviam outras casas construídas, exceto uma que ficava bem na frente da minha. A casa parecia finalizada, exceto que não havia entrada de carros, pelo que eu pude perceber. Ninguém morava lá. À esquerda da minha casa, a algumas centenas de metros de distância, havia um campo com um morro enorme. Mais tarde, eu descobri que aquela área toda era propriedade da prefeitura e que ninguém podia construir ali. Era uma área proibida. Por algum motivo, a prefeitura simplesmente não queria pessoas naquele lugar. Então cercaram a área toda com uma cerca enorme de arame farpado. A única outra coisa notável na região era uma pequena fazenda abandonada com um galpão a alguns quilômetros de distância. Eu não sabia nada sobre aquilo e costumava caminhar até lá com meu cachorro, já que era algo interessante para explorar em meio a um vasto nada que eu vivia. O lugar todo estava em ruínas e completamente inabitável, mas ainda era interessante. Cerca de 1 ou 2 meses depois de eu me mudar, eu acordei uma manhã com o som de um violino. Era um som extremamente distante e assombroso. O violino estava levemente desafinado. Eu assumi que os vizinhos da frente finalmente tinham se mudado. Animado por finalmente ter alguém com quem conversar, eu espiei pela cortina e vi que a casa em frente continuava tão vazia como sempre. Eu me vesti, mas quando finalmente saí para a rua, o violino tinha parado. Isso acontecia mais ou menos a cada 2 dias. O violino me acordava e depois desaparecia após uns 45 segundos. Eu ignorei até que a minha curiosidade simplesmente falou mais alto. E na manhã seguinte, quando eu ouvi o violino novamente, eu pulei da cama, coloquei o meu roupão e saí pela porta. Vasculhei os arredores na madrugada e lá estava, no topo do morro, uma figura tocando violino. Ainda estava escuro, mas a pessoa parecia muito alta da onde eu estava. Enquanto tocava, fazia uma espécie de dança, girando lentamente em círculos. Eu desviei o olhar por um momento para pegar o jornal da manhã e nos 10 segundos que eu levei, eu ouvi o violino parar. Quando eu olhei de novo, eu percebi que a figura não estava mais tocando ou dançando, mas agora ela estava parada. Eu não tenho certeza porque estava muito escuro, mas acredito que ela estava olhando na minha direção. Ficamos parados assim por meio minuto sem nos mexer, mas o medo me dominou e eu voltei para dentro da casa. Depois dessa manhã, coisas estranhas começaram a acontecer. Durante as caminhadas com o meu cachorro, eu comecei a notar pegadas nas propriedades ao redor, e essas pegadas não eram minhas. Eu nunca tinha visto elas antes e ninguém mais morava ali. Nunca mais acordei com o som do violino, mas eu juro que consegui ouvir alguém andando na rua, ao lado da janela do meu quarto de madrugada, embora eu nunca tivesse visto nada. Eu comecei a receber ligações no trabalho, que desligavam na cara quando eu atendia. Eu também parei de ir até a fazenda abandonada, já que a experiência com o violinista me abalou um pouco. Uma noite, quando eu estava indo para a cama, eu desliguei a televisão na sala e de repente eu ouvi um som abafado de violino. Parecia mais ensaiado dessa vez e parecia menos distante. Eu fiquei imóvel e um arrepio gelado percorreu pelo meu corpo instantaneamente. Considerando que já era meia-noite e aquele não era o horário habitual em que o violinista costumava tocar, fui até a janela da frente e vi que havia uma luz na casa da frente da minha. Era claramente uma vela, porque eu conseguia ver a luz fraca e tremendo, como acontece com a luz de uma vela. Além daquela luz,
Eu não conseguia ver muita coisa. O som parecia estar vindo de uma vitrola antiga, mas nos 10 minutos que eu fiquei observando, eu não vi nenhum movimento dentro da casa. Eu me afastei da janela, assustado, e após uns 5 minutos, a música parou abruptamente. Eu olhei novamente e a luz estava apagada. Eu não vi ninguém. Quase um mês depois, enquanto eu estava jogando, eu levantei e fui até a cozinha no escuro para pegar uma cerveja na geladeira. Tava silencioso, exceto pelo som abafado que saía dos meus fones de ouvido. Quando fechei a geladeira e me virei para voltar pro computador, eu vi pela janela o que pareciam ser 2 luzes, bem fracas. Comecei a andar em direção à janela, vidrado nas pequenas bolas brilhantes, e eu só me dei conta de que as luzes não eram luzes quando eu tava quase com o nariz encostado no vidro. Eram olhos. Um par de olhos, olhando fixamente para mim. Eles não piscavam, nem se moviam. O meu corpo todo congelou. Só consegui ficar olhando de volta enquanto o meu cérebro ainda tentava processar que havia uma pessoa me encarando da maneira mais assustadora possível. Não sei o que aconteceu, se meu cérebro finalmente ligou ou se os meus músculos se soltaram, mas o meu corpo automaticamente cedeu e eu caí no chão, me arrastando para me esconder contra a parede, longe da janela. Eu consegui ouvir o meu coração batendo forte. Parecia um tambor, ecoando enquanto eu tentava me deitar o mais rente possível no chão, e enquanto a minha mente ainda processava o quão grave era a situação, um violino começou a tocar. Aquele maldito violino e a melodia assombrosa que sempre ecoava, começando novamente, só que dessa vez era diretamente do lado de fora da minha janela, e muito, muito mais alto do que eu já tinha ouvido antes. O ritmo ficava cada vez mais rápido e nessa hora, o meu cachorro, lá no quintal, percebeu que alguma coisa estava errada. E ao ouvir um som desconhecido, ele soltou um único latido bem profundo. O violino parou instantaneamente e a casa ficou em silêncio. Eu ainda estava congelado no chão e foi só quando o meu cachorro, o Jeb, deu o segundo latido que eu vi a figura do lado de fora da janela começar a se afastar em direção ao meu quintal. Imediatamente eu pensei no bem-estar do meu cachorro, eu levantei do chão e corri para a porta dos fundos, onde o Jeb estava parado, encarando o quintal. Eu destravei silenciosamente a tranca e abri a porta. Quando a porta se abriu, o meu cachorro não se moveu nem um centímetro e continuou fixado na escuridão do quintal. Tudo dentro de mim me dizia para não ir para fora, mas não havia chance de deixar alguma coisa acontecer com o meu cachorro. Então eu saí e fiquei atrás do Jeb. Coloquei a minha mão embaixo da sua coleira e tentei puxar ele em direção à casa. Só que o Jeb é um labrador e pesa mais que um saco de areia. Então quando ele não quer se mover, é preciso uma força incrível para fazer ir na direção que você quer. E naquele momento, o Jeb não ia a lugar nenhum. Ele soltou um latido como eu nunca tinha ouvido antes. Um profundo e retumbante. Ficamos lá parados, esperando por alguma resposta. E eventualmente, eu ouvi passos ao redor da minha casa. Mas eles estavam se afastando. Mas não era um simples andar, era quase como se uma pessoa estivesse dançando lentamente em círculos, com passos que seguiam uma batida, enquanto se afastavam da casa e iam sumindo na distância. Assim que eu não consegui mais ouvir nada, o Jeb lambeu os lábios, me olhou e entrou dentro da casa. Eu o segui, tranquei a porta atrás de mim e passei a noite me sentindo como uma criança, escondido debaixo das cobertas com meu cachorro. Aquela foi a última vez que eu vi ou ouvi o violinista. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente nasceu, eu liguei pro trabalho fingindo que eu estava doente e chamei a polícia. Eles vasculharam um terreno ao meu lado e encontraram pegadas na terra, mas haviam tantas que era impossível saber de quem eram. Eles se ofereceram e patrulharam a área nas próximas noites, o que me ajudou a ficar mais tranquilo, e nada mais aconteceu desde então. Nos anos seguintes, mais pessoas começaram a se mudar pra cá, e eu conto pra todos a história da figura que eu vi. Alguns até mesmo usam essa história pra assustar as crianças, o que eu acho engraçado. Um cara deu o apelido de Morro do Violinista pra aquele terreno da prefeitura, e o nome pegou na nossa rua desde então. Mas mesmo que nada tenha acontecido, e várias pessoas morem na região hoje em dia, quando eu vou ficar jogando no computador até tarde, eu faço questão de fechar as persianas da janela. Eu ainda escuto aquela risada quando eu tô sozinha, andando na rua. O que será que ele ia ter feito
se ele tivesse pegado a gente. Há uns 10 anos atrás, a minha mãe se casou com um cara chamado Tom, um canadense meio estranho. Tom e eu éramos como água e óleo. Nunca nos misturamos bem. Seu jeitão nada convencional sempre foi uma fonte de tensão. Ele era meio estranho de um jeito meio que dava medo. Mas fazer o quê? Minha mãe e Tom tiveram 2 filhos juntos e de repente eu me vi como a irmã mais velha. Quando eu tinha 16 anos, a minha amiga Cindy e eu fizemos uma pernoite, uma pequena comemoração para a formatura do ensino médio, que já estava chegando. A minha mãe e o Tom conheciam bem a Cindy, eles foram professores dela no 7º e 8º ano, mas isso não importa. Foi uma noite maravilhosa. Até tarde da noite, quando recebemos uma mensagem de alguns caras do bairro, nos convidando para beber um pouco, depois que a minha mãe e o Tom fossem dormir. E eu pensei, por que não? Ficamos batendo papo e bebendo um pouco com nossos amigos e depois começamos a caminhar de volta para casa. Era cerca de 2h30 da manhã, quando notamos um pequeno carro preto andando bem devagar ao nosso lado. Senti meu coração cair no estômago porque reconheci o carro. Era o carro do Tom, mas pensei que ele estava em uma das suas viagens noturnas tentando acalmar os meus meio-irmãos que eram bebês e tinham dificuldade para dormir às vezes. Decidimos nos esconder, mas quando fizemos isso, uma gargalhada preencheu o ar, ecoando pela rua silenciosa, ricocheteando nas casas. Uma gargalhada um tanto quanto mal intencionada. Tom sempre foi estranho, mas isso era além do bizarro. Nós estávamos na beira da estrada, atrás de alguns arbustos. Ele passou dirigindo bem lentamente por nós, então parou o carro, voltou e saiu do carro, se esticando contra os arbustos e tentando nos pegar. Durante todo esse tempo, ele nunca parou de rir. O pânico subiu em mim. Por que ele estava brincando desse jeito macabro, em vez de simplesmente chamar a gente? O que o Tom queria fazer? Os pelos da minha nuca se arrepiaram e um sentimento estranho se instalou no fundo do meu estômago. Ele então agarrou uma das minhas pernas. Eu me soltei, agarrei a Cindy e saímos correndo. O carro rugiu e disparou. Nesse momento, a risada parou. Era uma corrida frenética. Fizemos o nosso caminho para casa e assim que chegamos, ouvimos o carro se aproximando pela rua. Eu e a Cindy nos escondemos atrás do carro estacionado na minha garagem. O rugido do motor e a risada sinistra assombraram o ar por alguns segundos, então o silêncio tomou conta. Praticamente em choque por causa do pânico absurdo do que acabou de acontecer, conseguimos voltar para o meu quarto, sentindo uma mistura de terror e adrenalina. A noite passou em silêncio. O Tom não disse sequer uma palavra no dia seguinte. 5 anos depois, durante um pouco de vinho, quando eu, minha mãe e o Tom estávamos conversando, mencionei aquela noite para eles, rindo como uma aventura selvagem da adolescência. A risada morreu na minha garganta quando Tom me olhou com olhos arregalados, completamente em choque. Sam, ele me disse, aquele não era eu. Eu nem sabia que você tinha saído naquela noite. Suas palavras me deram calafrios. Foi só então, 5 anos depois, que eu me toquei que quando eu e a Cindy nos escondemos enquanto o maníaco passava em frente à minha casa, nós havíamos nos escondido atrás do carro do Tom. Então não era o Tom naquela noite. Havia outra pessoa lá fora, brincando de pega-pega, da maneira mais aterrorizante possível com a gente. O verdadeiro rosto do nosso terror não era o rosto do padrasto que conhecíamos, mas sim de um estranho que nunca tínhamos visto na vida. No sossego da sua casa, ninguém espera que as suas vidas se transformem em um filme de terror da noite pro dia. Era o verão de 2008. Minha família e eu vivíamos uma vida bem normal, sabe? Uma família suburbana típica. Era mais ou menos isso. Meu pai tinha acabado de gastar uma grana em uma TV a cabo, mas sendo o pão duro que ele era, ele só pegou um receptor. Então a gente não podia passar um cabo do receptor até o meu quarto porque era muito longe. Como eu queria TV no meu quarto, o meu pai chegou em casa um dia com uma solução. Um transmissor receptor de áudio e vídeo. Um dispositivo que transmitia o sinal de cabo da sala para qualquer outra TV, sem precisar de cabos. Então, num sábado, com minha irmã de 16 anos, sendo a única outra alma na casa, eu decidi instalar e ligar essa parada.
Depois de algumas horas tentando, eu finalmente consegui um sinal. E é aí que começa a nossa história. No meio da minha empolgação por ter conseguido o sinal, eu percebi que tinha esquecido de ligar o receptor da TV. Então, que sinal era esse que eu estava recebendo? A imagem que estava passando na TV era de uma cama. Parecia uma cena direto de um filme de terror. Meu coração batia feito uma britadeira ao pensar que era a cama de alguém na minha casa. Depois de correr até a minha irmã e surtar por um momento, logo percebemos que aquela imagem não estava vindo da nossa casa, mas não tínhamos ideia de onde estava vindo. Quando os meus pais voltaram, percebemos que estávamos espionando o quarto de um dos vizinhos sem saber. Decidimos parar de assistir aquilo, fazer a configuração certa dessa vez e ligar o receptor da TV a cabo, como era o plano, e esquecer que isso aconteceu. Conforme os dias passaram, fizemos piadas da situação, brincando sobre o nosso vizinho ser um assassino que gravava suas mortes, ou que ele estava sendo traído e queria gravar a mulher no flagra, mas ainda assim a gente não conseguia se livrar de um persistente sentimento de desconforto. Um dia, eu decidi ligar de novo no sinal do vizinho, e eu vi um homem, um encanador, que estava trabalhando na reforma da casa dos nossos vizinhos. Nada suspeito no começo, até ele começar a cheirar as calcinhas da mulher que morava ali. Ele parou e começou a olhar diretamente para frente da câmera. O meu sangue gelou. Ele sabia que eu estava assistindo ele. Eu corri e contei pro meu pai o que tinha acontecido. E agora, sabendo que o encanador estava na casa, ele foi até a rua e procurou onde a van estava estacionada. E finalmente soubemos de quem que era a casa de onde estava vindo o sinal. Ele correu até lá e contou a eles o que estava acontecendo. O nosso amigo encanador havia instalado uma câmera atrás de um dispositivo na parede para espiar o quarto dos nossos vizinhos. Eles chamaram a polícia, que foi até o local, mas o encanador fugiu. Ficamos em alerta. A gente ainda não sabia se o encanador tinha conhecimento de que a gente viu ele na câmera. Estávamos apavorados com cada sombra, cada barulho em nossa própria casa. Algumas semanas depois, descobrimos que o encanador passava suas noites em sua van com vidros escuros, assistindo as imagens ao vivo em seu laptop. Eu passei por aquela van várias vezes à noite. Sempre me perguntei quem era o dono da van, já que estava quase sempre estacionada na rua, mas nunca passou pela minha cabeça que naqueles momentos havia alguém dentro dela, espiando e gravando a intimidade dos nossos vizinhos, streamando a câmera pra sei lá quem. Até hoje, a ideia daquele homem no carro, observando, me deixa paranoico. Uma vizinhança comum, uma família comum, presa em uma situação digna de um filme de suspense. Ninguém imaginou que isso ia acontecer, o que me faz pensar que isso pode estar acontecendo agora mesmo, com qualquer um, até mesmo com você.